Eu gostaria de encontrar um elevador para elevar-me até Jesus, pois sou pequena demais para subir a íngreme escada da perfeição. Procurei então na Sagrada Escritura a indicação do elevador, objeto do meu desejo, e li estas palavras da eterna sabedoria: quem for pequenino, venha a mim. Vossos braços são o elevador que deve elevar-me até o céu, ó Jesus. Por isso eu não preciso crescer. Pelo contrário, preciso permanecer pequena, me apequenar sempre mais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Everaldo, reverendos sacerdotes, diáconos, seminaristas, irmãos carmelitas, religiosas, fiéis devotos de Nossa Senhora do Carmo. Nesse ano em que meditamos sobre a Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, com o auxílio de Santa Teresinha do Menino Jesus, não seria possível que nós deixássemos de lado a meditação da infância espiritual. De todos os caminhos, dos infinitos caminhos que Deus Nosso Senhor traçou na sua sabedoria, para que nós, seres humanos, alcançássemos a perfeição para a qual Ele nos criou, um dos caminhos mais belos e privilegiados é certamente aquilo que nós chamamos de via da infância espiritual. Via da infância espiritual que teve como mestra e doutora Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu e que ensinou a nós como trilhar este mesmo caminho. Evidentemente, amados irmãos, não será possível, num curto tempo de pregação, expormos toda a doutrina acerca da via na infância espiritual, mas eu gostaria que nós meditássemos um pouco acerca de certas atitudes que aqueles que vivem a infância espiritual devem ter para que o seu caminho seja exitoso, para que esse caminho conduza de fato até a santidade querida por Deus. Uma das atitudes, talvez, uma daquelas que nós não consideramos muito, quando falamos de infância espiritual, é a atitude que eu gosto de chamar de audácia do desejo. Aquele que vive e que quer viver a infância espiritual tem que viver uma audácia que é própria das crianças. As crianças são audazes porque elas desejam tudo, porque elas querem tudo, porque elas querem ser tudo. As crianças acreditam que podem ser aquilo que elas desejam ser. E muitas vezes, amados irmãos, o que acontece conosco, o que nos trava no caminho da perfeição, é porque nós não desejamos, como que nós não acreditamos que é possível alcançar aquela meta que Deus colocou para que nós alcançássemos. E como que a gente, sem desejar, sem motivação, a gente se perde na mediocridade. A criança que quer tudo, como Santa Teresinha, que meditando acerca das diferentes vocações dentro da igreja, vendo a beleza dos mártires, a beleza dos doutores, a beleza dos sábios, chega à conclusão única que uma criança pode chegar: eu quero tudo. Eu não quero ser uma coisa só, eu quero ser todas as coisas. Diante da sua madre, Santa Teresa, e da grandíssima santidade que ela alcançou, Santa Teresinha não pensava: eu quero ser como ela, mas eu quero ser mais do que ela. Eu quero ser mais santa do que ela. Porque a audácia da criança é uma audácia que não conhece limitação. E se nós, amados irmãos, desejássemos de fato aquilo que Deus deseja para nós, então nós teríamos muito mais força para alcançar o objeto dos nossos desejos. Nós teríamos muito mais força para alcançar aquele bem que nós desejamos com uma sede insaciável.
que todos nós já nascemos com aquela propensão a buscar, mas que os pecados vão como que enfraquecendo essa força interior. Desejar, amados irmãos, aquilo que Deus deseja para nós, sem medo de não ser possível alcançar. Como Nossa Senhora. Nossa Senhora, a pessoa mais humilde que já pisou sobre a terra, e que, no entanto, diante da vontade de Deus expressa de que ela seria a mãe do Senhor, aquilo que deveria ser naturalmente repugnante para ela, porque era humilde, o que ela faz? Ela aceita. Porque quem tem audácia, com humildade, aceita aquilo que Deus quer, e não aquilo que acha que convém a si mesmo. E é por isso que Nossa Senhora pôde trilhar esse caminho. É por isso que Nossa Senhora é o grande modelo para nós da grandeza que nós devemos buscar. Quantas vezes nós paramos para pensar no santo que nós deveríamos ser? Quantas vezes de verdade nós desejamos a santidade que Deus desejou para nós? Porque muitas vezes a gente se contenta com ir empurrando a nossa vida espiritual num mais ou menos para garantir a salvação, quando na verdade a gente deveria estar atirando mais para cima, quando na verdade a gente deveria estar buscando a meta que Nosso Senhor colocou, e não ficar adaptando a nossa mediocridade. Mas é claro, amados irmãos, assim como uma criança sonha, nós também sonhamos. O menino, ele pode querer ser um herói, ele pode até achar que ele é um herói, ele acha que ele é o super-homem, ele acha que ele é o Homem-Aranha, contanto que os pais não saiam de perto. A criança, ela acha que tem poder, mas ela não deseja independência. Quem deseja independência são adolescentes rebeldes. As crianças não. E assim, amados irmãos, esse desejo que nós temos da santidade, esse desejo que nós temos de grandeza, só será possível quando nós fizermos coabitar o desejo de grandeza com a consciência da pequenez. O querer ser tudo, sabendo que não é nada. O querer ser santo, porque Deus vai me fazer santo. Porque o diabo, amados irmãos, é o pai da mentira. E quando ele nos promete ser como deuses, ele nos torna desejosos de ser como animais. No entanto, Deus nosso Senhor, fazendo-se pequeno e nos dando consciência da nossa pequenez, nos faz querer ser como deuses, de verdade. E assim, amados irmãos, a humildade é o ar que a infância espiritual respira. A humildade é esse desejo de ser pequeno, é essa consciência de que somente a pequenez vai garantir que o Pai vai me levantar em seus braços. Que eu não preciso subir as escadas, porque o Pai sabe que eu sou pequeno demais e que eu vou me machucar. Então Ele mesmo se adianta e me pega e me levanta. É somente com a consciência do vazio que existe em nós que nós abrimos espaço para que Deus preencha. É somente sabendo que não sou nada que o tudo vem até nós. E a humildade, amados irmãos, é tão fundamental que foi somente depois que Nossa Senhora expressou sua humildade, que Nossa Senhora se mostrou escrava do Senhor, é que de fato ela atinge a grandeza da maternidade divina. Que de fato Deus se faz carne em seu seio. Humildade, amados irmãos, que é necessária para que nós sejamos capazes de alcançar a verdadeira grandeza. Mas humildade também que traz para nós exigências nem sempre muito fáceis. Uma das exigências da humildade, que tem tudo a ver com a infância espiritual, é a exigência do silêncio. O silêncio da criança. E agora já deve ter alguém pensando, padre, a última vez que eu tive silêncio foi antes de eu ter criança na minha casa.
Porque criança não faz silêncio, criança faz barulho. Mas não é esse silêncio que eu estou falando. O silêncio da criança é o silêncio da opinião. É o silêncio de quem se deixa convencer com facilidade. É o silêncio de quem sofre confiando e não entendendo. Sabendo que o Pai está perto e que por isso tudo vai dar certo. O silêncio que nós buscamos é aquele mesmo silêncio da Virgem Maria, no momento em que José vai de madrugada dizer: nós precisamos ir para o Egito. E ela vai em silêncio. O silêncio daquela que escuta a resposta misteriosa do seu filho, que diz: a senhora não sabia que eu devia me ocupar das coisas do meu pai? E ela silencia e medita, porque ela confia. Ela pode não entender, mas ela confia. Assim como nós deveríamos fazer. Assim como muitas vezes a criança questiona a mãe, e a mãe explica lá qualquer coisa, e a criança aceita. Não porque ela entendeu, não porque ela foi convencida, mas porque foi a mãe que disse, foi o pai que disse. Aquela criança que na viagem pergunta para a mãe: mãe, por que tem uma bola laranja no fio? Né? E ninguém sabe, aí a mãe fala qualquer coisa. E a criança: tá bom, porque foi a mãe que disse. E assim, amados irmãos, nós também nos colocamos diante do Pai com esse mesmo espírito de confiança. Esse espírito de confiança que às vezes vai exigir de nós como que um plus, como que um a mais de confiança, quando a confiança vem a nós nos momentos trágicos da vida. Momento trágico da vida não é diante somente das catástrofes. Momento trágico significa todas as vezes que as coisas fogem do nosso controle. E nessas vezes, quando as coisas fogem do nosso controle, quando nós não somos capazes de entender os desígnios da providência de Deus, é aí sim que nós devemos renovar essa imensa confiança no Senhor. É o silêncio da Virgem Maria diante da cruz do seu Filho. Não dá para entender, dá para aceitar, para confiar e para amar. Porque muitas vezes, amados irmãos, Deus vai pedir isso de nós. Como os pais que pegam um filho pequeno para tomar vacina. E a criança vai, coitada, né? E sofre lá a dor da vacina, e ela chora. E em vez de se revoltar com a mãe que levou ela para sofrer, né, com o pai que levou ela para sofrer, ela abraça o pai e a mãe, confiante de que aquele abraço vai fazer passar a dor. Assim também nós, tantas e tantas vezes, sofremos. Tantas e tantas vezes somos postos diante de situações de luto, de lágrimas, de sofrimento. Sofrimento que nós tentamos entender e nós conseguimos e não conseguimos. Sofrimentos dos quais nós tentamos fugir e não conseguimos. Sofrimentos que não cabem na nossa cabeça. Mas que, no entanto, se nós somos crianças dóceis, se nós vivemos de verdade a vida da infância, nós simplesmente nos agarramos ao nosso Pai, sabendo que tudo vai passar, que Ele está perto e que aquilo, por incrível que pareça, foi o melhor. E aquilo foi o melhor porque Deus sabe mais e ama mais do que nós. Ele nos ama mais do que nós mesmos. E é por isso que eu posso confiar até quando minha mente não é capaz de entender. E é por isso que eu posso confiar até quando o meu corpo e minha alma sofrem por causa da vontade do Pai. E que mesmo assim eu sei que Ele não é mau. Pelo contrário, que Ele é bom. E que essa bondade que eu não entendo, um dia eu entenderei no paraíso. Mas enquanto eu não chego lá, enquanto eu não alcanço essa verdadeira grandeza do céu que nos espera, eu preciso seguir a minha vida na pequenez da infância. Eu preciso seguir a minha vida sempre com os meus braços estendidos para os braços do Pai. Porque eu sei que se eu tentar subir a escada, eu vou me ferir. Porque eu sei que os braços do Pai são o elevador que me levam para o céu. E é por isso que nós pedimos hoje a intercessão da Virgem Maria e de Santa Teresinha, para que nos deem a graça de sermos audaciosos,
de sermos pessoas que desejam de fato a santidade que Deus desejou para nós. Que a gente leve a sério esse chamado, que não vire só conceito na nossa cabeça, mas realidade. E que esse chamado se realize em nossa vida por meio da humildade e da pequenez. Por meio desse caminho tão belo que Santa Teresinha e a Virgem Maria nos ensinam, que é um caminho de plena confiança. Um caminho de tanta confiança que se manifesta, sobretudo, no silêncio de quem sabe que é amparado pelos braços do Pai. Que Nossa Senhora e Santa Teresinha nos ajude, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.